Campinas. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. 4 da tarde, 3 minutinhos. Boa tarde para você sintonizado aqui na CBN Campinas. Começando o nosso CBN Esporte, segunda edição desta sexta-feira, sextou, dia 16 de dezembro de 2022. Nós vamos juntos até às 5 horas da tarde com muita informação para você. Vamos analisar e discutir aquilo que pode e que vai acontecer na grande decisão da Copa do Mundo. Próximo domingo, infelizmente, não estamos nela, mas estamos na expectativa e ansiosos também, porque sem dúvida nenhuma vai ser um jogaço. E a França com problemas que daqui a pouco o Fábio Scheib vai trazer pra gente, hein? Mas a gente começa pedindo a sua participação através do WhatsApp 19 991 8690 70 991 8690 70 ou então pelo chat do YouTube. Daniel França está lá, ávido pela sua mensagem, ansioso. Ele fica se coçando para que as mensagens cheguem. Ele analisa e fala: essa é boa, essa é melhor ainda. Então mande a sua mensagem também lá no chat do YouTube. E você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, dê o seu like, o seu joinha e compartilhe a transmissão com os seus amigos. A gente começa com as manchetes de hoje. A Argentina deve ter força máxima para a partida contra a França, grande decisão da Copa do Mundo no próximo domingo, meio-dia no Lusail, lá no Catar. E agora o destaque da França. Fábio Scheib, não podemos dizer a mesma coisa sobre o time de Kylian Mbappé. Boa tarde, Fabião. Boa tarde, Rafael Pio. Boa tarde, ouvinte CBN. Você falou que a Argentina vai ter força máxima, né? Praticamente é isso que se espera. Já a França sofre com os desfalques e contusões de jogadores desde antes do Mundial. Rapaz, né? Lembra que foi cortado o Kanté, o Pogba? Na véspera do Mundial, o Benzema também foi ausência, não foi cortado, segue na lista, mas não participou do Mundial. E hoje a França treinou, mas sem muitos jogadores nesse último treino antes da decisão, né? Vamos lá, o zagueiro Upamecano e o volante Rabiot, que já não jogaram a semifinal contra o Marrocos, seguem de fora dos treinos da França e podem ser desfalques para a final contra a Argentina. Eles ainda apresentam sintomas gripais. Além deles, esse mesmo vírus também fez mais vítimas. Os zagueiros Varane e Konaté, além do atacante Coman, também não treinaram hoje e seguem de fora. E não para por aí. O lateral Theo Hernandes e o meio-campista Tchouaméni fazem trabalho de recuperação especial após sofrerem pancadas no jogo contra Marrocos e podem ser desfalques. Jesus. Contando aqui, seriam 7 desfalques caso não se recuperem. Imagine só chegar na final acho que muitos se recuperam, mas me ajuda a lembrar, Fabião. Varane e Konaté é a dupla titular. Sim. É a dupla de zaga titular. O Upamecano, que seria um dos reservas também tá baleado. De gripe forte. Tchouaméni no meio campo, titular. Rabiot também, o Theo Hernandes, autor do gol. Que substituiu o irmão já, que já tá fora. O Lucas Hernandes, que já foi cortado. É verdade. Então tem essa ainda. Mas rapaz, nunca vi um caso assim no Mundial. Mais de 9 jogadores, quase, Carlão. Que é isso? Carlão de Freitas, boa tarde, Carlão. Tudo está se desenhando para o tricampeonato da Argentina, Carlão. Boa tarde, Pio. Boa tarde, Fabião. Boa tarde, ouvinte ligado aí no CBN Esportes, segunda edição. É sério, você tá achando tudo isso mesmo? Tô confiante. Tô confiante. Vamos ver. Preocupante porque eu tava muito confiante no então. Não sei, eu acho que desses jogadores, eu acho que boa parte vai se recuperar para a final, e a França vai ter aí uma formação não completa, mas acho que perto do que o técnico Deschamps considera como ideal. Mas um jogaço, né? A Argentina aí tentando a terceira estrela, a França também, o bicampeonato, né? De fato, né? Um seguido do outro, mas todos os indícios de uma grande partida no próximo domingo, com certeza.
Aliás, esse negócio de bicampeonato, os europeus é que são assim, né? Eles consideram, na verdade, seguido. Então, se você falar, o Brasil é hexa, eles falam pra você. O Brasil é penta, eles falam, ganhou 5 seguidas? Não, então não é penta. Na verdade, eu concordo. Eu acho que o correto seria isso. Aí sim, no cômputo geral, o Brasil tem 5 conquistas. 5 conquistas, exatamente. Isso, mas como o Real Madrid lá com a Champions porque tem 13, senão, por exemplo, que nem agora até... Isso. Vamos por Liga dos Campeões. Que nem o Palmeiras já foi. Em decacampeão, né? Cara, Não. Ele já foi 11 vezes campeão brasileiro. Aí sim. Mas não é. Então nessa eu concordo com os europeus. A França tenta de fato o bicampeonato. E a terceira que não conquista, acontece desde a época do Brasil. 58 e 62. Por exemplo, o Corinthians é bicampeão mundial. Mas, na verdade, ele tem 2 conquistas. Mas ele não é bi, né, Carlão? Não, ele é campeão em 2000. Mesmo porque 2000 não teve uma edição seguinte. Só foi em 2005. Isso, entendi. E o Palmeiras não... Não, o Palmeiras oficialmente não tem título. Então ele tá... E agora vai ser mais difícil ainda, hein? Não. Foi o nosso assunto hoje, pelo menos. Tá ouvindo? Meu Deus, e a gente vai discutir isso ao longo do programa agora. Para você que não acompanhou a nossa discussão no bom sentido pela manhã, essa nova forma de disputa do Campeonato Mundial de Clubes agora, igual uma Copa do Mundo, com 12 no mínimo europeus, esquece sul-americano sendo campeão, né? Coisa impressionante. E vamos falar também, claro, de Guarani e Ponte Preta, o destaque da dupla campineira. Alô, Júlio Nascimento. Muito bem, Pio, daqui a pouco informações da dupla campineira nos lados do Guarani. Uma boa notícia, patrocinador Master novo confirmado. E o Bugre faz planos para contar com o Bidu, caso o jogador não seja negociado com o Corinthians. E na Ponte Preta, as desistências pela negociação com Alisson, atacante, e também a Macaca tenta resolver a situação envolvendo o Alisson, meio-campista, que interessa ao Cruzeiro. No mercado da bola, a diretoria ainda planeja a contratação de mais jogadores para o ataque e conta com seu principal jogador de meio campo. Elvis deve seguir no clube em 2023. Uma boa notícia, né? Finalmente e felizmente, mas a gente espera que a Ponte consiga cumprir aquilo que ela vem traçando para que, sim, seja confirmada a presença do Elvis em 2023, que vai ser muito legal pra Macaca. CBN Esportes Campinas, segunda edição no ar, com os trabalhos técnicos de Eduardo Rodrigues, produção de streaming de Daniel França, gravações de Marcelo Eloy, nas reportagens Júlio Nascimento, plantão e informações gerais Fábio Scheibe, comentários de Carlão de Freitas. A direção da CBN Campinas é dela, que ao lado do Bob está indo para São Paulo, Daniela Pedroso. Apresentação, Rafael Pio. Abraço pros dois, vamos com cuidado, hein? Daqui a pouco a gente volta. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha
taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Estradas. Oferecimento Angelina Terraplenagem e Pavimentação. WhatsApp 19 3241 5052. Vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19 3753 4400. 4h15, Mário Quintino. Agora há pouco, dando uma olhada pela janela, deu para ver que o céu já começa a escurecer e bastante. Não sei se essa chuva já cai em algum trecho aqui da região, já atrapalha os motoristas pelas rodovias. Como está a situação? Marinho, boa tarde. Oi, Pio, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. A gente, inclusive, trouxe essa informação um pouquinho mais cedo, Pio, que, de fato, essa chuva já atinge pontos da nossa região. Caso, por exemplo, da rodovia Dom Pedro, que tem pista molhada nas proximidades da Avenida Mackenzie. Por isso, siga aí com atenção. Inclusive, eu observo aqui que já tem chuva forte no trecho entre Paulínia e Cosmópolis da rodovia Professor Zeferino Vaz. Por isso, nosso ouvinte também precisa de atenção aí por conta das condições da pista. E já na chegada a Campinas tem lentidão, mas aí pelo excesso de veículos. Por isso, siga aí com atenção também na Zeferino Vaz. Rapidamente, Pio, eu trago informações também da região de Jundiaí, porque é uma tarde com acidentes nas rodovias. A gente começa falando da Dom Gabriel Paulino Couto, que faz a ligação entre Cabreúva e a cidade de Jundiaí. Tem lentidão nos dois sentidos, proximidades do aeroporto de Jundiaí, informação de acidente por lá, por isso siga aí com atenção. E atenção também na rodovia dos Bandeirantes, que tem lentidão em direção da capital, exatamente no trecho de Jundiaí, segundo a concessionária que administra aí a rodovia dos Bandeirantes, do quilômetro 56 até o 53. Na rodovia Anhanguera, também já tem lentidão em Jundiaí para quem vai em direção da capital, do quilômetro 61 até o 60, por isso, nosso ouvinte precisa de atenção na tarde dessa sexta-feira, pelas condições da pista e também pelo excesso de veículos na maior parte delas, Pio. Com certeza, sexta-feira sempre esse movimento já é maior, fim de ano maior ainda, e atenção às condições climáticas, né? Mário Quintino volta ainda dentro do CBN Esportes com informações do trânsito e ao longo também do ponto final com mais informações. O Super App do Gringo oferece soluções para simplificar IPVA, CRLV, seguro e mais. Baixe agora e vá do estresse ao relax. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Escolha um novo jeito
cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém pra prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. Oferecimento Good Bom, super simples. Patriani na Norte Sul, o melhor investimento de Campinas. Quem compara, compra Patriani. Vôlei Renata treina em 2 períodos, nesta sexta-feira e amanhã pela manhã, dia do jogo, tem treinamento também. Para quem não está acostumado, o time de voleibol treina no dia da partida e acontece o último treinamento no ginásio do Taquaral, isso porque às 9h30 da noite o Vôlei Renata volta às quadras pela Superliga contra o APAM Blumenau. Ingressos, você que quiser trocá-los, porque não há venda de ingressos, apenas se pede, né, 1 quilo de alimento não perecível, site voleirenata.com.br para você acompanhar essa partida em que o time do técnico Horácio de Leu pode voltar à vice-liderança da Superliga. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém pra prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais. Instagram e Facebook. @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Quatro e 22. Mensagem do Edivaldo. É que travou aqui, por isso o suspense. Não é suspense, não, é só porque travou. Os europeus estão errados. Para ser bi, tri, tetracampeão, etc., não há necessidade dos títulos serem seguidos. É o que está dizendo aqui o nosso amigo. Boa tarde, amigos. No domingo será a passagem de bastão, o fim de uma era e início de outra. Teremos uma década de um homem só, porque não tem ninguém no nível de Mbappé. Por isso a Argentina merece ganhar, porque não vai ter outro Messi nos próximos 15, 20 anos no mínimo. Ô Carlão, tô pra dizer que pra ter outro Messi, acho que dá pra pôr até mais do que 20 anos aí, hein, Carlão? Que aparece na fábrica desse naipe, né? Ó, vamos levantar uma polêmica gigante aqui.
Pelé, não precisa falar nada. Maradona não precisa falar nada. Depois desses dois, é Messi, Carlão de Freitas? Ai, cara, eu sou, assim, apaixonado pelo futebol do Messi. Eu sou encantado, gosto muito. Porém, eu sou meio aquele filhotão dos anos 90, sabe? Então eu sou muito fã do Romário. Eu acho que o Romário foi encantador. Ronaldo. Mas só que tinha uma característica, poderia jogar junto com o Messi, né? Sim, o Romário era outra posição. Era um definidor. Então jogariam juntos tranquilamente. Ronaldo foi outro também. Embora, né, a gente saiba de todos os feitos do Ronaldo, mas pra mim, né, eu como um admirador do futebol, um fã do futebol, eu sou Romário. Mas o Ronaldo foi monstruoso. Nossa. Ronaldinho Gaúcho, o que ele fez com a bola. E eu acho, eu não vi o Garrincha apenas por filme, evidentemente. Mas talvez eu também... acho que o cara de qualidade, eu não tô falando em conquistas, não tô falando em comportamento. Não, aí é outra história. Agora, o cara que melhor tratou a bola depois do Pelé, isso, opinião aqui, virou papo de botequim. Mas né? Então vai. O cara que melhor tratou a bola depois do Pelé, pra mim, é Ronaldinho Gaúcho. Tratou a bola, sabe? Com carinho, que fez malabarismo, mas de maneira objetiva. Só que, infelizmente, não cuidou da carreira, né? A parte final, embora tenha conquistado títulos e mais títulos. Mas é uma conversa maravilhosa, né? Ainda mais numa sexta-feira. Meu Deus do céu, começa a dar sede. O Cristiano Ronaldo, Fábio Schaibe, ele se compara a Messi. É possível compará-lo a Messi? Eu gosto muito do Cristiano Ronaldo. Só que o Cristiano Ronaldo também é aquele estilo, entre aspas, fabricado, né? Mas ele acho que ele vai na linha do Mbappé, eu acho. Isso. O Cristiano. Não sei se o Fabião concorda. Ele foi atrás do objetivo dele, que era ser um grande jogador. Tanto é que ele não cresceu desde sempre, assim, ele é uma máquina, o Cristiano Ronaldo. Ele é um atleta, né? Ele é um atleta. O que pede futebol atualmente, né? Sim, tanto é que as marcas são impressionantes. Tem gente que nasce pra fazer aquilo e tem gente que trabalha pra fazer aquilo. Prepara para aquilo. O Messi nasceu pra jogar bola, o Cristiano Ronaldo o Messi é aquela coisa genuína, né? É dele. É o dom, né? O Cristiano Ronaldo tem o talento, claro, não como o do Messi, mas o Cristiano Ronaldo ele aperfeiçoou, ele se dedicou, ele traçou metas, ele cumpriu objetivos, ele foi realmente o robozão. É um cara preparado e cumpriu com maestria também. Só que aquela coisa, a gente sempre leva pro videogame. No meu videogame ou no meu time, entre Cristiano Ronaldo e Messi, eu ficaria com o Messi. Mas tem a ala Cristiano Ronaldo, que eu respeito também, porque é monstruoso. Meu Deus do céu. Bom, o Fábio Schaibe trouxe informações sobre a França. Vamos saber mais da Argentina com o Guilherme Pradella. A torcida da Argentina está em contagem regressiva. No próximo domingo, ao meio-dia, a bola vai rolar no estádio Lusail para a grande final da Copa do Mundo contra a França. Duas seleções buscando o tricampeonato. Mas, para os argentinos, além do título, vale também voltar a erguer a taça depois de 36 anos. E nesta quinta-feira, começou efetivamente a preparação do time depois de folgarem na última quarta-feira. Lionel Messi, que havia sentido um problema na coxa durante o jogo contra a Croácia, não participou do trabalho com os companheiros. O camisa 10, o meia Rodrigo De Paul e o goleiro Emiliano Martinez permaneceram na academia. Papo Gomes, desfalque na semifinal, também ficou fora do trabalho de campo. Até agora, Messi, Dibu Martínez e Otamendi foram os únicos jogadores que atuaram os 90 minutos de todas as partidas do Mundial. Na sessão comandada pelo técnico Lionel Scaloni, Ángel Di Maria treinou normalmente e mostrou que está 100% recuperado para o jogo de domingo. Além do camisa 11, o treinamento contou com os atletas que iniciaram o duelo contra a Croácia no banco de reservas, além de Marcos Acunha e Montiel, que não jogaram por conta de suspensão. Existe a possibilidade dos dois voltarem ao time titular. Apesar dessa concentração total visando a final, a Argentina teve uma visita ilustre. O ex-atacante Kun Agüero, que tem participado muito dos bastidores da Argentina nesse Mundial e que foi até o gramado, colocou roupa de treinamento e brincou que iria participar da atividade. Agüero se aposentou há 1 ano após ter apresentado problemas cardíacos.
Ele foi, inclusive, campeão da Copa América de 2021 do Brasil. Nesta sexta-feira, a Argentina vai realizar um treinamento fechado. No sábado, véspera da partida, Lionel Scaloni e mais um jogador vão participar de uma coletiva de imprensa e, na sequência, realizar o último ensaio antes do confronto contra a França. De São Paulo, Guilherme Pradella. Tá aí, Guilherme Pradella trazendo as informações da Argentina, que chega com 13, Carlão. Porque Messi vale 2 e a torcida mais 1. Nossa. Mas o Messi não tô falando nada, mas dizem que o Messi tá com probleminha na coxa aí, muscular. Não, Fábio Scheibe. Mas eu acho que vai jogar mesmo que seja... Na atual conjuntura, né, final de Copa do Mundo, a temporada que esses caras estão fazendo, tudo bem que é início pro meio de temporada europeia, mas é natural até alguma dor, algum desconforto, mas eu acho que nada que deve impedir, né? Esses caras são muito bem preparados, dificilmente... Tá assistindo Marrocos e França, o Mbappé levou uma porrada ali, semelhante à do Neymar, cara. O pé do homem virou. Falei, pronto, tá fora. Daqui a pouco tava lá jogando, correndo, participou do correndo a 32 km por hora. É uma máquina. Imagina o peso que o Messi deve estar, porque tem essa história que todo mundo fala de Maradona, ele se compara a Maradona, o Messi não tem Copa do Mundo, tudo. Ele deve estar pensando nesse jogo, pilhado, falou, quero acabar esse jogo, ser campeão e... acabar com tudo, pensou, né? Porque não vai acontecer, mas já pensou o Messi, a Argentina campeão, o Messi arrebentando com o jogo, ele se aposenta? Então. Ali fala, depois do jogo, fala assim, ó. Como foi o Zidane em 2006, só que o Zidane perdeu a final pra Itália, né? Mas o Messi deve estar numa angústia, né? Ao mesmo tempo. Discussão social. Boa tarde. Dizem que os argentinos estão quebrados, mas só dá eles no Catar. Enquanto nós, brasileiros, só tínhamos gringos na torcida. Será que não é o contrário, não? O cara, eles viajam, de Limeira. O Fabião que vira e mexe tá em Libertadores aí. Como o argentino viaja atrás do futebol. Eles fazem é impressionante. Poupança pra viajar pro E você futebol. pega clube pequeno, o Lanús, né? Que é do tamanho, né? Um médio pra pequeno na Argentina. Cara, eles trazem 3 mil pessoas. Você é louco. Aquele time que jogou, o Santa Fé, que jogou com o Fluminense, Maracanã, tinha 3 mil pessoas. Verdade, também. Louco. Não, eles são malucos. Rápido intervalo, repórter CBN. Daqui a pouquinho a gente volta. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Atenção, atenção! Obras de infraestrutura, terraplenagem e pavimentação é com o Grupo Angelina. Profissionais com experiência comprovada no setor. Entre em contato e faça um orçamento. Telefone e WhatsApp 19 3241 5052. 19 3241 5052. Grupo Angelina. A Plaenge apresenta o Demarque, lançamento de alto padrão em Campinas, com unidades de 133 a 332 metros quadrados, contando com opções duplex e penthouse, localizado na região mais nobre da cidade, o Cambuí. Um Plaenge exclusivo, contemporâneo e inovador. Saiba mais acessando plaenge.com.br ou visite o apartamento decorado, na Rua Maria Monteiro, 1652. Demarque. Autenticidade em cada detalhe. Viva com muito mais autenticidade e brilho em momentos inesquecíveis. Conheça a Monte Cristo Joalheria, nova loja do Iguatemi Campinas, e encontre joias e acessórios de marcas como Rolex e Cartier. Tudo para você ir além está no Iguatemi Campinas. Essa você não pode perder. Dê uma louca no Noel em todas as lojas do Grupo Automec. Onix 2023 a partir de 79.990 com taxa de apenas 0,79 ao mês. Novo Equinox e Tracker Turbo 2023 com taxa zero. Cruze Turbo 2023 com taxa zero em 36 meses. Tem lote especial de seminovos a preço de custo. Entrada facilitada em até 10 vezes no cartão de crédito. E super troca com troco. É você de seminovo zerado e dinheiro no bolso. Baixe o Automec Chevrolet e aproveite. No trânsito dê sentido à vida. Repórter CBN. Sexta-feira, 16 de dezembro de 2022.
O governo federal liberou a exploração de madeira em terras indígenas há 2 semanas do fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro. Uma instrução normativa que autoriza a prática foi publicada hoje no Diário Oficial. Organizações socioambientais temem que a medida facilite ainda mais a extração criminosa. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal deve decidir hoje se concede liberdade ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. Ele está preso desde 2016 pela Operação Lava Jato. A defesa de Cabral questiona a legalidade da prisão preventiva. Os advogados alegam que o ex-governador está preso há mais de 5 anos sem que o processo fosse julgado. A recenseadora do IBGE, que havia desaparecido na Vila Cruzeiro, na zona norte do Rio, foi encontrada no Hospital Getúlio Vargas. Cíntia Santos Brandi estava sendo procurada há 1 semana. Segundo amigos, ela havia sido vista pela última vez discutindo com um homem na comunidade. 3 entre 4 profissionais brasileiros querem trocar de trabalho em 2023. É o que revela um levantamento da plataforma empregos.com.br. A insatisfação dos funcionários é o principal motivo. O descontentamento com o trabalho atual foi destacado por 81,1% dos entrevistados. O governo do presidente Gustavo Petro anunciou que o salário mínimo da Colômbia aumentará 16% no próximo ano. A mudança ocorre em janeiro e o valor será de 1.160.000 pesos colombianos, o que equivale a cerca de R$ 1.200. Esse é o maior reajuste em termos nominais desde 1999. No horário de Brasília, 4h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Trânsito. 4h35, Mário Quintino de volta agora para trazer informações sobre o trânsito, Marinho. Vamos lá então, Peu. Eu trago informações agora para o nosso ouvinte que segue aí pela Avenida Marechal Rondon, porque tem movimentação intensa na chegada para Alix da Cunha, região do Jardim Chapadão. Por isso, atenção aí na Marechal Rondon. Na Alix da Cunha, a movimentação já é mais intensa em direção da rodovia Campinas-Montemor. No sentido contrário, em direção da região central, aí segue sem problemas. Rapidamente, Peu, eu trago informações também da rodovia Adalberto Panzan, porque aconteceu um outro acidente na rodovia Adalberto Panzan, à altura do quilômetro 5, para quem vai em direção da rodovia Anhanguera. Nesse momento, a pista já foi liberada, um acidente sem feridos, segundo informações da Polícia Rodoviária, mas ainda há um trabalho acontecendo, por isso, siga aí com atenção também pela rodovia Adalberto Panzan. Pio. Chega uma mensagem pra gente aqui do Wilson Barreto, tá lá na Campinas Mogi também, muita chuva por lá, ele mandou uma foto aqui, uma imagem, tá reduzindo bastante a velocidade. Isso impacta no tráfego? Tem algum trecho lá da Campinas Mogi com movimentação lenta, Marinho? Pela Campinas Mogi, eu observo aqui, Pio, que tem essa movimentação intensa, principalmente entre Jaguariúna e a cidade de Campinas, principalmente para quem sai de Jaguariúna e vem em direção de Campinas, por isso, atenção aí também. E naquele trecho que a gente já costuma observar da Campinas Mogi, já na chegada a Campinas, à altura do Alphaville e também no acesso para a rodovia Dom Pedro. Inclusive, nesse trecho, essa movimentação acaba ficando mais lenta na rodovia Campinas-Mogi, exatamente também pela movimentação que é bastante intensa na rodovia Dom Pedro. Marinho, França ou Argentina? E agora, hein? Eu vou de Argentina, Pio, é porque parei para pensar porque é aquilo. Eu tô torcendo para a Argentina, eu acho. Eu tô pendendo mais a torcer para a Argentina. Mas eu acho que pode dar França. Então eu vou com a Argentina. Vou na torcida. Marinho, bom fim de semana. Até segunda. Um abraço. Até lá. Última semana do Feirão de Veículos BV com muitas facilidades para você. Acesse feirãobv.com.br/Campinas e conheça todas as grandes ofertas de veículos. Apoie o Banco BV. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia.
Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Direito Desportivo, com João Felipe Artioli. Dr. João Felipe Artioli, todas as segundas e sextas, ou às vezes em plantão, como aconteceu durante essa semana com a gente no CBN Esportes. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Pio. Doutor, a gente tem um assunto principal hoje, né, que a gente ficou de trazer um pouquinho mais, que é a questão do Alisson, e aí já pensando no noticiário da Ponte. Mas antes disso, só fazendo um balanço sobre essa Copa do Mundo, muitos assuntos surgiram, obviamente, mas acho que dentro de um contexto jurídico a gente não teve nenhuma aberração, né, doutor? Pois é, e ainda tem muito mais coisas que aconteceram nessa Copa, né? Mas não teve nenhuma aberração, mas o tema jurídico, ele foi muito completo. Aliás, talvez se a gente tivesse preparado, pensado em fazer desse jeito, talvez não tivesse tantas situações, né? As lesões, os aspectos políticos envolvendo de direitos humanos a Copa do Mundo, pensando em teoria, né? Em teoria jurídica, em estudos, essa Copa do Mundo, ela, de antes dela começar, ela é riquíssima para debates, e debates absolutamente importantes e relevantes. E eu imagino para vocês, assim, né, que conhecem, o departamento jurídico de uma FIFA, por exemplo, deve ser gigantesco, né, doutor? Imaginando, porque você já tem que prever muitas situações que podem acontecer, né? Olha, Pio, é grande. Tem ainda o tribunal arbitral envolvido na Copa do Mundo, e esses tipos de contratos, eu já tive a oportunidade de ver alguns, eles não são pequenos, eles são absolutamente complexos e tentam prever minuciosamente todas as situações possíveis e imagináveis que o ser humano consegue alcançar, viu? Não é simples, não, são realmente bastante complexos, porque acontecem fatos. O caso da Budweiser, por exemplo, é algo que obviamente estava previsto em contrato, mas que ninguém imaginaria que aconteceria, né? Um impacto gigantesco, e o departamento jurídico da FIFA, ele é acionado a qualquer momento, porque é um incêndio de grandes proporções que precisam ser apagados rapidamente, né? Nossa, sem dúvida nenhuma. Doutor, voltando ao assunto Alisson, que sem dúvida nenhuma foi o assunto da semana, né, pra gente aqui principalmente. O jogador já foi para Belo Horizonte, já começa a fazer ali os testes e a negociação com o Cruzeiro, totalmente embasado naquela decisão, inclusive, que foi proferida ontem, dá a ele todo o direito de negociar com qualquer clube, né, doutor? Precisamente. Na quarta-feira que nós falamos sobre isso, o artigo 31 da Lei Pelé, justamente abarcando tudo aquilo que tem como entendimento de salário, não o salário apenas, mas os valores de contrato de imagem, fundo de garantia, recolhimentos previdenciários, prêmios, enfim. E o artigo 31, ele prevê justamente que no inadimplemento disso e com a rescisão por conta disso, o atleta ele fica livre para poder se vincular a qualquer clube. E a juíza, pelo despacho que acabou sendo disponibilizado aí
amplamente, ele consta exatamente isso, que foi comprovada, foi alegada uma mora salarial e falta de pagamentos do fundo de garantia, tanto que o pedido ele é embasado no parágrafo 2º do artigo 31 da Lei Pelé, que nós comentamos na quarta-feira também, que é a mora contumaz com o recolhimento do FGTS e das verbas previdenciárias. E a juíza, ela inclusive deu um prazo para a Ponte Preta se manifestar, né? Foi um cuidado que ela tomou, e nós também comentamos que isso poderia ser possível de acontecer, porque nem sempre aquilo que é levado na petição inicial pode ser totalmente verdade ou condizer com os fatos como realmente são alegados. E no caso do despacho, a juíza lá aponta que aquilo que foi apresentado pela Ponte Preta são comprovantes que não estão na sua integralidade, né, e que foram realizados também após a propositura da ação, que foi o que o Júlio também trouxe na quarta-feira, né, que o acerto ele foi posterior. Então, somando tudo isso, ela liberou, e o artigo 31 ele acaba justamente autorizando que se vincule sem que o atleta tenha que pagar qualquer multa para o clube. Agora, o processo prossegue, e isso vai ser discutido, se haveria necessidade ou não da rescisão, se ele tem direito ou não à rescisão, e, dependendo do que for, se não tiver direito, aí terá que pagar a multa para a Ponte Preta. Caso contrário, é a Ponte Preta que paga a cláusula compensatória, que é a multa do clube para o atleta, e o atleta segue livre no clube que ele se vinculou. Perfeito, Dr. João Felipe Artioli, obrigado. Segunda-feira a gente se encontra pessoalmente aqui no estúdio, doutor. E vai ser um prazer participar pessoalmente aí na segunda-feira ao vivo. Bom final de semana para todo mundo e até segunda-feira. Até segunda, Dr. João Felipe Artioli, esclarecendo mais essa situação do Alisson. Vou até inverter a pauta, Bolachinha, se você me permite, para a gente continuar com as informações da Ponte Preta, Júlio Nascimento, esse imbróglio, e claro, tem a situação do Elvis, que como você trouxe aí na manchete, traz um pouquinho de tranquilidade nesse noticiário pesado da Macaca, Julião. Vamos lá, Pio, chegando com informações da Ponte Preta. É uma semana conturbada nos lados da Macaca, que segue se preparando aí para a temporada 2023. Lembrando que nessa semana a Ponte perdeu jogadores importantes. O Igor Formiga tinha uma cláusula, em caso de proposta da Série A, ele seria liberado automaticamente. Não teve nenhum problema na liberação do Igor Formiga, foi apresentado e oficializado pelo Cruzeiro. O Luca recebeu uma proposta para ganhar 3 vezes mais. Foi uma saída muito tranquila do Luca, muito amigável. A Ponte entendeu, o jogador entendeu. Ele vai receber um grande salário na Tailândia, o jogador que está já iniciando um novo momento, mais experiente na carreira. Então o Luca enxerga essa oportunidade na Tailândia como o último bom contrato, né, financeiramente falando, para a família dele. E também tem a situação envolvendo o Bruno Alves, jogador que rescindiu o contrato com a Macaca para defender a equipe do Paysandu. Bruno Alves jogava no Remo, que era o rival do Paysandu, mas agora vai jogar no Papão da Curuzu, por isso que a Ponte Preta acabou rescindindo o contrato. A Macaca busca reforços para o ataque, né? Efetivou aí o Guilherme Pira, o Jackson, jogadores apostas, o Dudu Ratamoto, que estava no Botafogo, jogador inclusive envolvido em algumas polêmicas também no Rio de Janeiro, e tinha o Alisson como um jogador aí para o ataque, ele que jogou pelo Cuiabá na última temporada, pertence ao Vila Nova. O Alisson foi emprestado para a Ponte Preta pelo Vila Nova, inclusive estava em Campinas passando por exames, mas como explicamos hoje no CBN Esportes primeira edição, o empresário pediu uma compensação, uma participação. A diretoria da Ponte entendeu que isso não estava acordado com o Vila Nova nem com o jogador. A Ponte até ofereceu uma participação menor por empresário, de forma parcelada a partir de janeiro, ele não aceitou e por isso a negociação acabou sendo travada. Tem a situação do Alisson Meia, rescindiu o contrato, conseguiu eliminar, a Ponte Preta vai entrar com recurso, ela tem ainda mais 2 semanas para apresentar esse recurso, então é uma novela que ainda deve se estender pelas próximas semanas. Já o Elvis se reapresentou ontem, a diretoria explicou que o Elvis foi liberado para resolver assuntos pessoais, mas que não tem neste momento nenhuma insegurança de que não vai contar com o Elvis na próxima temporada. A Ponte conta com esse jogador e espera aí pela participação do Elvis dentro de campo. A Macaca se preparando para a próxima temporada, tentando colocar as contas em dia,
até as explicações, né, nos bastidores é que as penhoras recentes da Ponte Preta atrapalharam muito no pagamento dos salários de outubro para cá. Foram aproximadamente 8 milhões em penhoras, né, inclusive na negociação com o Douglas Mendes, o dinheiro que seria recebido do Red Bull Bragantino e também 2 cotas de televisão. Então a Ponte está tentando resolver justamente esses problemas para conseguir acertar as contas e entrar em 2023 de maneira mais organizada. Pio. Valeu, Júlio Nascimento. Acabou de chegar nesse momento um posicionamento do departamento jurídico da Ponte Preta. É claro que a gente vai aqui acompanhar apenas um trecho, né? É uma resposta aqui de 5 minutos, pouco mais de 5 minutos. A gente vai acompanhar só um trecho. Quando pudermos, Bolachinha, vamos acompanhar. Deixa eu até pegar aqui. É a doutora Thalita Garcês, responsável jurídica da Ponte Preta, falando sobre o caso Alisson. A rescisão indireta, determinando que o atleta pode ser considerado liberado para firmar um novo contrato de trabalho. Porém, a Ponte Preta já impetrou um mandado de segurança visando a reversão dessa decisão, justamente porque a tutela ela só pode ser concedida quando tem a probabilidade do direito e o risco da demora numa decisão. Nesse caso, como demandaria uma análise da matéria, da prova, dos pagamentos que foram realizados, hoje o Alisson não tem nenhum atraso salarial, todo o FGTS dele, que também foi recolhido, isso tudo que foi utilizado na decisão para conceder a tutela, demandaria uma análise probatória se de fato eventual atraso ou eventual recolhimento ou pagamento a menor gerou um risco ou um prejuízo suficiente para ele para ensejar essa rescisão, porque a rescisão indireta nada mais é do que a justa causa do empregador. Do mesmo jeito que nós temos a justa causa do empregado, quando ele comete alguma falta, a rescisão indireta ela só configura quando tiver uma gravidade suficiente no ato do empregador que possa declarar rescindido por culpa da empresa, né, no caso do clube aqui, a rescisão desse atleta. Então, o mandado de segurança, ele ataca justamente a ausência dos requisitos para a concessão dessa tutela. Essa decisão ela só poderia ser concedida após uma dilação probatória, após o devido processo legal. O juiz teria que analisar se de fato houve a gravidade suficiente, se os pagamentos não foram realizados de forma correta. Então, é uma decisão prematura, né? O risco da demora, nesse caso, é somente para a Ponte Preta, porque a liberação desse atleta antes do devido processo legal pode gerar um prejuízo de reversibilidade dessa decisão, porque se ele for firmar um novo contrato de trabalho, depois o único direito que nos restará será uma indenização, né? A indenização que está prevista no contrato pela cláusula indenizatória, pela liberação antecipada desse atleta, né? Mas fora isso, a decisão realmente é muito prejudicial caso seja mantida como está. Bom, se a juíza errou na decisão ou não, uma coisa é certa e está no despacho. A Ponte só pagou o Alisson depois que os representantes dele entraram na justiça, alegando que não tinham recebido. Aí a Ponte foi e pagou. A gente já volta a falar do Guarani. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia.
Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. Escolha um novo jeito de cuidar do seu dinheiro. Escolha um cartão que é aceito no mundo inteiro. Escolha taxas mais justas de quem não vive às custas de ninguém para prosperar. Escolha cooperar. Olha, o futuro se desenhando. Já imaginou todo mundo cooperando? Escolha um futuro melhor para todos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. Rádio CBN Campinas. Jornalismo de credibilidade. A rádio que toca a notícia. Siga-nos em nossas redes sociais, Instagram e Facebook, @CBN Campinas. 99,1 FM. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Abraço pra Neto, grande Neto. Ídolo, né, Carlão? Ídolo de Corinthians maluco, e de Guarani. Né? Maluco no bom sentido e tal. Louco, né? Que fala a verdade. É um louco que do fala bem, a verdade, louco do bem. Júlio Nascimento, vamos falar do Bugre, Julião. Muito bem, Pio, chegando. Pio, semana no Guarani com algumas informações importantes, inclusive apresentações. Alan Santos, zagueiro que estava no Vitória e Santos, Atlético Mineiro, será uma das opções defensivas e ele falou sobre agora vestir a camisa do Guarani em 2023. Eu comecei profissionalmente, na verdade, no Santos, né? Fiz toda a base no Vitória, né? Onde eu voltei 13 anos depois, no ano passado. Joguei 6 Paulista pelo Santos, fiquei 6 anos. Depois do Santos joguei mais 3 anos no Coritiba. Do Coritiba eu fui para o México, né, para o Tigres, fui emprestado para o Veracruz. Depois fui para o Emirados, né, para o Al Ittihad, não era em Dubai, mas, né, todo mundo conhece o Emirados como Dubai e Abu Dhabi ali. E depois eu vim para o Botafogo do Rio, 2019, né. Em 2019 Botafogo do Rio foi 2 anos na Chapecoense. Da Chapecoense eu fui para o Vitória 13 anos depois e com fé em Deus esse ano eu vim com muita alegria e entusiasmo para o Guarani para o meu 3º acesso, né? Ano passado a gente teve acesso da Série C para B e eu já tive da Série B para A com a Chapecoense sendo campeão e pretendo entregar tudo o que eu puder em termo, né, profissional, em termo físico para que o Guarani possa exercer esse acesso que tanto espera, porque esse ano eu acompanhei, bateu na porta. Se tivesse um pouco mais de jogos, com certeza eu conseguiria. E além do Mousa, né, que também já tem feito vários trabalhos bons, né, na Série B, CSA, enfim. Tá aí o Alan Santos. Pio, daria até pra montar aqui um time titular só com os reforços do Guarani, né? Tony, goleiro do Vila Nova, aí tem o Lucas Marques, lateral que estava no CSA, Lucão, ex-CSA, o Alan Santos, ex-Vitória, o Luciano Castanho improvisado, aí vamos colocar assim, ex-Curitiba, ou então o Bidu, que retornou do Cruzeiro também entrando nessa escalação, Lima,
ex-Chapecoense, Iago Henrique, ex-CRB também oficializado, Bruninho, ex-CRB, Derek, ex-Chape, Bruno Michel, jogador que estava na equipe do Botafogo. Outros nomes serão aproveitados, mas algumas situações importantes. Quero citar 4. Nicolas Careca fica mais 2 semanas passando por testes e será avaliado. Se a comissão técnica aprovar esse período dele, ele prorroga o empréstimo por mais 1 ano. O Yuri Tanque ainda tem a proposta em mãos do futebol sul-coreano, segue com futuro indefinido. O Guarani está avaliando aí os valores e também os modelos de negociação com o futebol sul-coreano. É uma situação para se resolver aí nos próximos dias. Tem a situação importante também envolvendo o Bidu. O Bidu retornou de empréstimo do Cruzeiro, abriu negociação com o Corinthians, mas o Corinthians queria pagar um valor bem abaixo do que pretendia o Guarani. A gente tem explicado muito exaustivamente essa história durante a semana, mas o Guarani vai aproveitar o Bidu se não aparecer nenhuma proposta. O jogador entendeu o lado do Guarani, o Guarani sabe que os jogadores e empresários ainda estão procurando uma boa oferta no mercado. Se essa oferta aparecer, o Bidu será liberado. Se não aparecer, ele será aproveitado, inclusive com uma chance de ser aproveitado como meia ou como ponta esquerda. Então é mais uma situação aí para o Guarani resolver. E a quarta situação que eu citei é que o Bugre tem um novo patrocinador master, né? Uma empresa de casa de apostas que vai desembolsar aproximadamente R$2 milhões. Essa empresa foi patrocinadora do jogo do Nadal em Belo Horizonte, da Farofa da GK, que é um evento de muito entretenimento que o Carlão conhece muito bem. Então é uma empresa que tem investido e quer mergulhar nesse ramo, além do Guarani, Novo Horizontino, Vila Nova, são times que também terão esse acordo, mas só o Guarani como patrocinador master, inclusive o maior patrocinador master, pelo que consta, valores não confirmados, né? Esse valor que eu citei de 2 milhões foi o que eu consegui apurar, mas claro que o Guarani, por sigilo contratual, não revela, mas deve ser o maior patrocínio do Guarani nos últimos anos, e essa notícia foi muito comemorada pelo Conselho de Administração, até por conta de ser um contrato mais longo, viu, Peu? Voltando aí, valeu, Júlio Nascimento no YouTube. Ô, Fábio Scheib, ontem você ficou devendo uma notícia pra gente. Não, Pio, a gente tava falando sobre esse desempenho pífio do Brasil nesses últimos anos de Copa do Mundo, né? Até um ouvinte fez comparação com o vôlei brasileiro junto ao futebol também, que os europeus estão dominando. E não é só para os europeus que o Brasil tem perdido ultimamente nos mundiais, viu? Teve um levantamento aqui que a última vez que o Brasil ficou na frente de sul-americano numa Copa do Mundo foi em 2006, quando atingiu o 5º lugar ao perder para a França nas quartas de final. Em 2010, o Uruguai foi o melhor sul-americano classificado, ficando com a 4ª colocação, perdeu na semifinal, né? E em 2014, a Argentina foi vice-campeã do mundo, ficou na frente do Brasil também. Em 2018, o Uruguai foi o 5º lugar, ficou na frente do Brasil também. Perdeu nas quartas, é verdade, mas ficou na frente do Brasil na campanha. E nesse ano, a Argentina vai ficar outra vez na frente do Brasil. Quer dizer, desde 2006, o Brasil não está nem conseguindo ficar na frente dos sul-americanos. Meu Deus. Que dizer junto aos europeus, né? Que é isso? Carlão de Freitas, Argentina e França. Argentina. Quanto? A Argentina vai vencer vai ser 1-0. 1-0. Do Mundo, tal. Do garoto Julian Alves. Fábio Scheib. 2-2 no tempo normal, junto à prorrogação. Nos pênaltis, eu vou sair pra caminhar com o cachorro, não vou ver. Ah, então entendi. Argentina 2-0, 2 de Messi, Argentina campeã. Até segunda, gente. Tchau. CBN Esportes Campinas, segunda edição. Apresentação: Rafael Pio. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN